Olá a todos, o meu nome é Sofia Borges, sou médica dermatologista e bem-vindos a mais um episódio do Entre Peles, disponível em plataformas YouTube, Spotify e Apple. Antes de começarmos, um pequeno pedido. Se gostas do Entre Peles, subscreve o canal e deixa o teu comentário. Pode parecer um gesto simples, mas faz toda a diferença. Ao apoiar este podcast, estás a ajudar a espalhar informação de qualidade, combater a desinformação e, acima de tudo, a contribuir para uma maior literacia em saúde. A tua partilha pode mesmo mudar a forma como alguém olha para a própria pele ou para o próprio corpo. Vamos a isso? Começa agora mais um episódio do Entre Peles. Aqui convido-vos a pensar sobre o nosso corpo, não só à superfície, mas nas suas camadas mais profundas. Para quem me segue, sabe que acredito que a nossa pele reflete os nossos hábitos, não só os cuidados de fora para dentro, mas e principalmente as nossas escolhas de dentro para fora. A alimentação não é apenas combustível, é informação, é construção e é equilíbrio. Se este equilíbrio não existir, nenhum órgão será saudável na sua plenitude, incluindo a pele. Hoje recebo uma convidada que tem dedicado a sua carreira a descomplicar a relação entre comida e saúde. Mafalda Rodrigues de Almeida é nutricionista, autora e criadora do podcast Alimentação Saudável. Mas, acima de tudo, é uma voz informada e acessível que nos mostra como comer bem pode ser o primeiro passo para viver melhor. Neste episódio, vamos falar sobre alimentação funcional, a verdade por trás de alimentos pseudo-saudáveis e a forma como o que comemos pode afetar e até melhorar doenças autoimunes e da pele, como psoríase, eczema, rosácea. Uma conversa que nos lembra que, sim, somos muito mais do que aquilo que comemos, mas aquilo que comemos tem mesmo muito impacto em quem somos. Olá, Mafalda! Hoje aqui numa posição contrária, hoje estou na tua. É verdade, costumo ser eu a fazer as perguntas. Agora trocamos um bocadinho. Estava aqui a comparar, e o meu podcast tem só uma temporada, estou aqui na segunda, não há nada comparado com o teu, mas pronto, vamos aqui no caminho. Estamos a começar, temos sempre a começar para algum lado. E obrigada por teres tirado este bocadinho. É um gosto, obrigada. Começando pela alimentação saudável, por ti, quem tu és, quem nos está a ouvir, quem não sabe ainda quem tu és, o que é que tu acreditas, como é que tu vês a alimentação, quais são os teus pilares? Olha, eu acho que aquilo que tu estavas a falar de descomplicar a alimentação é muito uma coisa que eu acho que está sempre inerente àquilo que eu faço, que é mostrar às pessoas que nós podemos ter um estilo de vida saudável, equilibrado, podemos ter uma alimentação que nos permita ter um corpo que nós gostamos, podemos ter amigos e família com quem estamos e tudo isto viver num malabarismo e num equilíbrio onde tu consegues ter um bocadinho de tudo. Agora, é importante percebermos que, para mim, pelo menos, os pilares de isto tudo ser possível significam que tu tens muito mais dos momentos em que tu és regrado e cuidado e fazes boas escolhas e muito menos na exceção para dares efetivamente valor. No outro dia estava a explicar isto a uma adolescente até da família e estava-lhe a explicar, olha, para tu teres uma relação com a alimentação em que tu efetivamente valorizas aquilo que é a exceção tem que ser uma exceção. Porque se fosse sempre, é como uma viagem. Quando tu vais viajar de férias para algum lado, a antecipação, o saber que vais, o veres onde é que vais, tudo isto traz um entusiasmo antes de tu ires que torna aquele momento muito mais especial. Crias ali uma expectativa. E com a alimentação é a mesma coisa. Se te apetecerem muito umas batatas fritas uma terça-feira porque tiveste um dia mau e tu pensares como é que eu torno isto uma coisa boa, porque como é que eu como umas batatas fritas sem culpa, se calhar se eu pensar, olha, este fim de semana, sem exceção, tenho que ir a um sítio com as melhores batatas fritas, com os meus amigos, aproveitar e desfrutar numa conversa, e isto vai ser um momento muito melhor do que se eu estivesse a comer aquelas batatas fritas só porque tive um dia mau, não é? E, portanto, isto eu acho que gera muito a forma como eu acho que a alimentação deve ser levada, que é deixares aquilo que realmente não te faz falta no dia-a-dia para um momento pontual e que isso seja algo que é feito sem culpa, porque na verdade também há momentos bons de estares a comer umas batatas fritas com os teus amigos, estás a conversar, a descontrair, e isso também é uma coisa muito boa. Tu acreditas mesmo aquilo que eu estava a dizer, eu pelo menos acredito nisso, que a alimentação é muito mais do que alimentação, ou seja, do que apenas fonte de energia, e que é mesmo uma fonte de combustível bom, mas uma fonte de construção. Acreditas nisso? Sim, é nutrição a todos os níveis, é a nutrição da tua parte emocional,
porque tu, se tiveres um dia mau, muitas vezes sabemos que aquilo que te apetece é comer açúcar, gorduras, e portanto tu só estás a alimentar a má emoção e depois a seguir a isso vem a culpa. Portanto, tu entras no loop do mal. É como aquelas pessoas que estão chateadas e põem músicas, mesmo aquelas músicas que dizem que são as da sofrência. Pronto, e que eu às vezes penso, realmente eu nunca me dou para isso. Ou seja, se eu estiver chateada, eu tento pôr uma música animada para sair daquele mood, ou ligar alguém para desabafar. Pronto, e isso tem muito a ver com a nossa forma de estar na vida. Eu acredito que a alimentação tem mesmo esse papel. Pode-te tornar uma pessoa que se sente melhor contigo mesma. Se tu, de repente, numa semana, tu pões na tua cabeça, eu vou tentar ter uma alimentação mais cuidada, fazer melhores escolhas e começar a treinar e acordar mais cedo. Se ao fim dessa semana consegues atingir todos esses objetivos, tu vais te sentir muito mais confiante, sentes que tu realmente consegues atingir aquilo que tu queres e aquilo que tu te propões. E, portanto, tu consegues provar a ti mesmo, através de uma alimentação cuidada, toda a tua energia muda. Não é a forma como tu falas contigo. Então eu acho mesmo que a alimentação tem esse papel, nutre-te de muitas maneiras diferentes. Olha, eu falando aqui da alimentação, que é exatamente o que estamos a falar, e depois o seu papel na doenças de pele. A alimentação tem mudado muito nas últimas décadas, não é? Tem se tornado muito mais rápida, fácil, acessível, porque a vida está a uma velocidade muito superior àquela que acontecia antigamente. E o alimento propriamente dito virou coisas estranhas. Desculpem aqui a expressão, mas é verdade. É verdade. Coisas embaladas, rápidas. Perdeu se calhar o valor, eu não digo o valor nutricional puro e duro, mas descaracterizou um pouco alguns alimentos. E para tornar isto tudo um bocadinho mais saudável, ou pseudo-saudável, como eu costumo dizer, nós damos rótulos de sem açúcar, sem lactose, mais proteína. Agora parece que tudo o que tem mais proteína é mais saudável. Exato. Como é que tu vês esta mudança da sociedade e mudança dos padrões alimentares? Olha, com muita preocupação. Primeiro, a coisa que eu mais vejo e que tenho vindo ao longo do tempo a sentir que cada vez é realmente uma realidade, porque depois tu tens a experiência dos teus pacientes e começas a conversar um bocadinho com eles e no início se calhar não reparas muito, mas quando começa a ser toda a gente assim, começas a sentir que estás um bocadinho fora do padrão. Eu às vezes sinto-me um bocado a ovelha negra, penso, porque como é que a sociedade está toda neste sentido e eu estou no outro? Por exemplo, a questão das pessoas não cozinharem em casa. Antes da pandemia, eu acho que houve uma grande diferença. As pessoas hoje em dia cozinham muito menos. Há muito mais o hábito de encomendar comida ou de ir comer fora do que havia antes. E isso assusta-me. Outra coisa que eu noto é as pessoas não fazem as coisas em casa. Não só não cozinham, como não fazem de raiz. Imagina, eu faço polpa de tomate em casa, sabes? Ou seja, se calhar não faço as bebidas vegetais porque, de tudo o que já faço, não tenho muita paciência para essa, mas faço, se fizer umas pizzas ou se fizer scones, às vezes os meus pais brincam imenso comigo a dizerem só as tuas filhas é que vêm de férias com os avós e dizem que querem scones ou pequeno almoço, porque eles dizem estão super mal habituados, tu fazes tudo em casa. Eu, não, mas isto para mim é que é comida de verdade, não é? Eu prefiro comprar eu ou fazer eu as coisas, não é? Comprar os ingredientes, fazer eu, porque a base de uma alimentação mediterrânea é a base de comprar os ingredientes frescos, vais ao mercado e transformas os ingredientes em algo que é realmente saudável. Não é de comer coisas que vêm de pacotes, não é de teres que ler rótulos. Portanto, eu acho que quanto mais rótulos tu tens que ler, pior é a tua alimentação. Ponto. E não há... Uma maçã não tem o rótulo. Sim, uma banana não diz que é sem lactose, quer dizer... Não, exato. Se estiveres a comer uma posta de peixe, não tens de preocupar se tem glúten ou não. E, portanto, eu acho que isto é efetivamente verdade e cada vez mais acontece esta saída do padrão, que é as pessoas já não cozinham tanto em casa e, portanto, preocupa-me nesse sentido, que é, eu trato maioritariamente problemas digestivos, saúde gastrointestinal foi a área que eu mais me especializei e muito também a par agora as doenças autoimunes, que é todo um outro mundo, mas que eu tenho estudado muito. E aquilo que eu vejo é que cada vez há mais problemas gastrointestinais, cada vez há mais pessoas na casa dos 20 a tomarem medicamentos antidepressivos e uma coisa não se dissocia da outra, porque tudo o que tu tomas e tudo aquilo que são as tuas emoções tem impacto na saúde gastrointestinal e cada vez há pessoas mais doentes mais cedo. Quando tu pensas, ok, eu quando tinha 20 anos não tinha o stress que eu tenho aos 35, como é que as pessoas aos 20 já estão a tomar antidepressivos sem terem realmente episódios traumáticos na sua vida? Como é que estas pessoas vão aguentar até aos 35, sabes? E preocupa-me muito nesse sentido, porque de facto tu vês que
as coisas estão todas ligadas umas às outras e os hábitos alimentares estão todos Consegues ligados. desconstruir isto? Eu digo-te isto, eu não sou nutricionista, mas eu tenho muita abordagem de perguntar, sobretudo pacientes da acne, como é que é a alimentação? E por vezes basta eu dizer assim, então vamos tentar retirar os laticínios. Ficam logo assim, então, e o que é que eu como ao lanche? E eu, então vamos comer comida. Exato. Pois, então, percebes? Ou seja, como é que tu consegues, em consulta, desconstruir que não é preciso comer embalados, que não é preciso já comer comida feita para comermos comida? Sim, eu acho que é difícil sempre, porque é uma barreira, é um hábito que já está muito instaurado e vais ter que quebrar de alguma forma. A primeira coisa que eu acho que funciona é a pessoa olhar para o plano alimentar como uma inclusão e não como uma exclusão. Então às vezes digo-lhe assim, olha, ok, então seria importante para realmente melhorar a qualidade da sua pele, para melhorarmos uma psoríase, um acne, um eczema. Olha, um eczema. Por exemplo, a minha filha mais nova, a Constança, tem... nós não sabemos se é eczema, se é rosácea. Pronto, desde pequenina. Quando eu tirei os lacticínios, ela numa semana tinha a pele limpa. E nunca mais voltou a ter problemas. Já está há pouco tempo que pôs um penso na cara para não coçar uma picada de uma melga e fez alergia à porcaria do penso. Mas imagina, não teve mais. E às vezes eu digo isto às pessoas e faz-lhes o clique. Foi uma coisa tão simples e numa semana mudou uma coisa que afeta tanto a autoestima das pessoas. Portanto, às vezes tens que ir por aí. Mas quando eu digo inclusão é dizer, olha, então, em vez do queijo, o que é que nós temos? Temos fruta, temos frutos secos, sei lá, tens hummus, tens os ovos cozidos, podes fazer uns palitos de cenoura e a pessoa... de repente começa a criar hábitos de coisas que nunca tinha pensado, porque se calhar também está ocupada com outras coisas e não tinha pensado muito sobre o tema, e porque é mais fácil comprar algo embalado. E claro que a seguir vem a pergunta, ok, mas o que é que eu posso comprar já feito? Exato. Pronto, está bem, então vá, bolinhas pensa energéticas. logo no hummus embalado. Exato, que eu digo sempre, não é a mesma coisa que fazer com azeite do que o outro que tem óleo vegetal, mas pronto, já é um começo. E às vezes o tentar mostrar à pessoa que podemos incluir outros alimentos e que ela pode experimentar ajuda neste sentido, em que se calhar se lhe tirar só o queijo, ela vai pensar o que é que eu ponho no pão, não é? Mas se lhe mostrares que há outras opções, a pessoa fica ok, vou experimentar. E gostam. Para ti há alimentos obrigatórios e proibidos? Não, para mim há pessoas e o que é que elas gostam de comer e há valores. Ou seja, na nutrição, uma pessoa que tenha claramente um problema inflamatório, não é negociável a pessoa continuar a comer glúten todos os dias ou leite e derivados todos os dias. São aqueles que eu digo, não. Porquê que o glúten é inflamatório? Porque tem uma estrutura de proteínas que acaba por se, basicamente assim de uma forma muito simplista, é quase como se agarrasse às células da parede do intestino e portanto fizesse ali uma espécie de cola, faz com que as células não tenham uma reprodução tão eficaz, não se consigam nutrir, então desencadeia ali uma espécie de reação inflamatória. Para algumas pessoas, muitas já hoje em dia, há uma hipersensibilidade ao glúten não celíaco, o que significa que é como se desencadeasse uma reação alérgica, com uma manifestação menos grave, mas que faz com que as pessoas tenham, por exemplo, barriga inchada, ou distensão abdominal, ou muita flatulência. Para algumas pessoas não têm nenhuma manifestação gastrointestinal, mas têm, por exemplo, em problemas hormonais, ou em problemas de sono. Tentas retirar em todos os teus pacientes? Não digo que é proibido, mas tiro, ou seja, tento construir o plano alimentar de maneira que a pessoa perceba que de segunda a sexta a ideia é não comer glúten, sabes? E depois digo, ok, quando chega ao fim de semana sabemos que vamos à casa dos pais. Assim, para mim é fácil, eu já não como glúten há imenso tempo. Portanto, para mim, quando alguém diz que é difícil, não, ou seja, não é difícil e os hidratos não têm que estar à volta do glúten. Mas eu estou a fazer a voz de quem está lá em casa e as vozes que eu vou sem consulta. Sim, eu sei, tu tens imensos cuidados. Eu acho que para uma pessoa que ainda não está nesse nível, ou seja, lá está uma pessoa que esteja a começar, exato, isso. Às vezes a pessoa pensa isso, mas se for uma pastelaria, então, mas está tudo errado, porquê é que vai à pastelaria? Exato. Eu costumo dizer, bebe um café. Sim, mas o que é que vai à pastelaria fazer? Lá, tomar um pequeno almoço, então dá um pequeno almoço em casa. Mas é tentar encontrar desculpas ou às vezes eu também digo às pessoas, nós não estamos à procura de um atalho. Nós estamos à procura de uma coisa que resolva. E uma coisa que resolva são hábitos que se vão construindo. E os hábitos não têm que ser perfeitos desde o início. É muito melhor uma pessoa ser consistente durante 6 meses e ao fim de 6 meses de repente tem uma pele impecável, livre de acne, do que estar durante um mês a tentar e depois tenta mais ou menos, meio coxo, porque houve coisas que, estou cansada, ou tive um dia mau. E portanto a pessoa não se esforça a sério e de repente, lá está, diz, ao fim de um mês não sinto ainda grandes diferenças na pele.
Depende, não é? E nós uma vez já falámos sobre isso. Demora muito tempo. Tu própria que tens o acne, falas imensas vezes do difícil que é. Mais uma vez, a acne é multifatorial. Nós Exato. sabemos que não é a alimentação que o vai curar, mas é um possível gatilho para algumas lesões. E, portanto, é a única coisa que nós podemos fazer em casa, na verdade. Ou seja, tudo o resto é mais caro, a skincare é mais cara, possíveis tratamentos é mais caro, é dependente do médico, medicação também tem os seus efeitos adversos, portanto, há coisinhas que nós podemos ir fazendo, sim, cuidados, nomeadamente skincare e a alimentação que nós podemos fazer em casa, é o mais fácil e para a nossa saúde. Eu muitas vezes digo assim, que pode até nem ter impacto no acne, mas na sua saúde vai ter. Portanto, mal não estamos a fazer, não há problema. Sim, não, e eu acho que é mesmo importante as pessoas perceberem que as mudanças são tantas quando tu começas a mudar realmente a tua alimentação, seja a nível estético, seja a nível de energia, ou na qualidade do cabelo, ou na qualidade do sono. Agora não é? começava, eu não ia falar já, mas já que estamos a falar aqui do acne, a introdução dos microplásticos na nossa alimentação é um tema que começa a estar muito na ordem. Eu posso-te dizer que eu tentei uma semana comer coisas que não estivessem envolvidas em plástico. Eu dei a louca e desisti. Okay? Porque por mais que tu tentes, é impossível, é literalmente impossível. Podemos ter alguns cuidados, sim, mas é muito difícil. No entanto, existem pequenos gestos que nós podemos tentar fazer, nomeadamente com contrabalançar. Os microplásticos podem ser uma fonte de androgénios e tentar contrabalançá-los com fitoestrogénios, presentes essencialmente em vegetais. Tu passas muito essa mensagem, tu consegues que as pessoas comam vegetais, comam frutas. Sim, isso é logo a base, é a primeira coisa que tentamos fazer. Digo sempre que tem que haver legumes no prato, tem que haver pelo menos 2 a 4 porções de legumes por dia, tem que haver 3 porções de fruta. Portanto, isso é logo a base daquilo que tentamos trabalhar em consulta e às vezes uma luta que as pessoas dizem, pôs-me aqui 200 gramas de legumes no prato, isso é imenso. Então, vá aumentando devagarinho. Então, mas eu estava habituada a comer não sei o quê, ou menos quantidade. Está bem, mas também comia arroz, ou massa, ou jantar e estamos a tentar. Exato. Portanto, é uma mudança e por isso é que eu digo que não é preciso ser perfeito desde o início. E tens esta preocupação com os microplásticos? Tenho a preocupação, mas às vezes tento não começar logo a colocá-la na parte da pessoa que tem à minha frente, porque muitas vezes as pessoas não têm essa noção. E mesmo quando falamos em disruptores endócrinos e tudo mais, e tu sabes que estão desde os detergentes da roupa, aos perfumes, aos cremes, tudo o que nós usamos hoje em dia, a própria roupa, tem isso. E se nós começamos a entrar muito nesse mundo, às vezes começamos a criar aqui pessoas altamente ansiosas com este tema. O que eu acho que é importante é a pessoa analisar um bocadinho pequenas coisas que podem ir melhorando. Por exemplo, a partir do momento em que a pessoa já tem um plano alimentar super oleado, depois começa a tentar falar com ela sobre como é que são os detergentes que usa, por exemplo, para a roupa. É tentar utilizar menos substâncias que possam ter esse efeito. E isso, eu vou passar um bocadinho para a dermatologia. Nós sabemos que as vias de absorção são completamente diferentes dos tópicos daquilo que nós ingerimos. Sim. Não é? Ou seja, nós não temos ainda muita evidência robusta sobre o impacto tópico, sobretudo quando é de short contact, como é um caso de um detergente, ou como, por exemplo, no caso do protetor solar, que infelizmente é muito colocado como disruptor endócrino, e calma, não é por utilizarmos aquela quantidade por um período só temporal que tem esse impacto. Portanto, é importante desmistificar de eventualmente de uma via com uma maior absorção, como é a via alimentar e gastrointestinal. E mesmo, por exemplo, esta questão da forma como as pessoas compram. Por exemplo, eu compro imenso no mercado. Eu chego lá com um saco enorme e peço à pessoa para pôr. Não vai ter as cenouras num saco plástico, o alho francês não sei o quê. E hoje em dia nós compramos muitos alimentos que até já estão arranjadinhos, embalados em vácuos, em plásticos, etc. Portanto, isso é importante também as pessoas terem esse cuidado. Então, às vezes eu também pergunto como é que é a forma de consumo, como é que é a forma de compra, mesmo no embalar. Por exemplo, no verão há muitas pessoas que levam as sandes embaladas nos alumínios, e eu digo sempre para tentarem comprar aqueles papéis tipo os beeswax para embalar, ou levarem em caixinhas de vidro. Mas é mais pesado. Está bem, pronto, mas é mais saudável. Portanto,
são assim algumas coisas que eu acho que a nível alimentar as pessoas têm efetivamente que ir mudando. E depois também perceberem que tudo o que são alimentos mais processados, que já vão estar em contacto com o plástico mais tempo, vão ser muito piores, não é? Mesmo os próprios enlatados, que têm a parte das latas, que se forem em vidro, acaba sempre por ser um bocadinho melhor. Os alimentos como os queijos, os fiambres, que aquilo está tudo cortado, até é melhor para quem ainda consome estes produtos, ir a uma charcutaria, eles embrulham no papel vegetal e depois chegas a casa e colocas num recipiente de vidro. Pronto, apesar de tudo, mesmo assim é melhor. Os próprios tachos, panelas que usamos para cozinhar, sabemos que os antiaderentes são péssimos. Portanto, vamos ter aqui muita libertação desses microplásticos, destas toxinas. Quanto mais cuidado tivermos, melhor. Mas lá está, também não podemos cair num grande exagero. A pessoa tem que ir devagarinho querendo experimentar. E eu às vezes brinco com as pessoas, digo, isto faz parte da graça da vida, que é, nós temos sempre qualquer coisa para melhorar. E portanto, quando a alimentação felizmente já foi conquistada, a seguir vamos tentar melhorar outra coisa qualquer. Porque o impacto também ainda não temos evidência robusta sobre o assunto, vamos tendo, felizmente. E a verdade é que no mundo onde vivemos, poluição e tudo mais, também às vezes os vieses que existem vão ser sempre muito difíceis de nós conseguirmos discernir o que de facto é importante ou não. Exatamente. Voltando aqui um bocadinho às doenças de pele e isto, a evidência científica. Que evidência científica é que nós temos, real, de que determinados alimentos são importantes e impactantes na saúde da pele? Ok. Então, o que é que nós sabemos relativamente aos laticínios, por exemplo, estávamos a falar? A caseína, não tanto a lactose, mas a própria caseína, é uma proteína que tende a estimular a produção de mucosidades. Tudo o que sejam mucosidades podem também inflamar um bocadinho mais a pele. E, portanto, no caso de problemas de pele com tendência mais pró-inflamatória, como é o caso da rosácea, do eczema, psoríase também. E acne também. Acne também, não é? Lá está. Mas que são aqueles que, se nós pudermos reduzir um bocadinho o consumo, ou então optar só pelos fermentados, os muito fermentados, portanto, por exemplo... Quais são os muito fermentados? Os queijos muito amarelos são muito mais fermentados do que um queijo fresco, que normalmente nós consideramos que é mais saudável, ou um iogurte, ou até mesmo um kefir. Apesar de terem uma concentração de bactérias probióticas mais baixa, e apesar de terem mais gordura, mais sal, têm menos quantidade de caseína. Portanto, tu vais fazer um consumo muito pontual e sabes que és muito sensível. Se consumires um laticínio muito fermentado, acaba por ser normalmente mais fácil. Pronto. Então, do ponto de vista de exclusão, sabemos que é isto, bebidas alcoólicas também, questão do glúten que estávamos a falar, e depois tudo o que sejam alimentos ultraprocessados, que possam trazer ingredientes muito artificiais, os aditivos como os edulcorantes, os aromas. Ainda hoje tinha uma senhora que me perguntava se podia comer gelatina, e eu, mas para que é comer gelatina? Aquilo é água, aromas, corantes, onde é que está o valor nutricional? Pronto, então não vale a pena, não é? Eu, não, comam morangos. É comer gelatina de morango, comam morangos. Pronto, mas ou seja, porque lá está, às vezes nós pensamos em alimentos que tão inocentes, que se calhar sempre tiveram na nossa casa e que na altura em que nós éramos pequeninas até era considerado saudável, light, diet, o que seja. E portanto, estes alimentos os rótulos do pseudo-saudável, sim, não é? Uma gelatina é um alimento ultraprocessado e as pessoas não olham para a gelatina porque como não tem gordura e não tem supostamente açúcar, não olham para ela assim, mas é. E portanto, tudo isso são coisas que contabilizam como tem problemas de pele, evita. Agora, não quero dizer... mesmo até nos hambúrgueres, por exemplo, às vezes a questão de comeres um hambúrguer que seja de uma hambúrgueria artesanal, as batatas são cortadas lá, o hambúrguer é cozinhado lá, etc. É muito diferente isto do que ir a uma cadeia de fast food. Portanto, às vezes, quando as pessoas nos ouvem, sabemos que quem nos ouve podem estar em pontos de partida muito diferentes. Sim. As pessoas têm que perceber que qualquer esforço que comecem a fazer para melhorar, mesmo que continuem a comer o hambúrguer, é melhor do que continuarem a comer o de fast food, não é? De repente já é um artesanal e depois de repente já têm um outro cuidado. E ou já melhor ainda feito em casa. Exatamente. Ir ao talho, eu prefiro comer pizzas que nós fazemos em casa, que eu faço a polpa de tomate, faço a massa de raiz, portanto é todo um programa. Mas e isso dá muito trabalho. Ou seja, sim, quem está a ouvir, sim, dá imenso trabalho, mas é um programa de família, é uma coisa que tu não tens qualquer tipo de culpa a comer alimentos que foste tu que construíste, que puseste amor naquilo que estás a fazer, sabes de onde é que vêm aqueles ingredientes, usas farinhas, fazes uma fermentação mais lenta, usas farinhas que não têm glúten, é completamente diferente. E portanto, eu acho que no que toca à pele nós temos que pensar muito nisto, ir às bases da alimentação mediterrânea,
ir à raiz. Depois, tudo o que sejam as fibras pré-bióticas têm um papel muito importante na saúde da pele, porque ao melhorarmos a microbiota intestinal também vamos melhorar a microbiota da pele. As pessoas muitas vezes não têm noção que temos muitas bactérias, tal E como... a pele e o intestino são dos órgãos que mais bichinhos têm Exato. a viver lá e, portanto, eles têm que estar num ambiente bom. Daí Exatamente. essa relação. Sim, a nossa pele está cheia de bactérias, portanto nós precisamos que o ambiente em que elas estão e que estas próprias bactérias também sejam alimentadas de coisas boas. O que é que as bactérias gostam? Legumes e fruta, basicamente. Se só pudéssemos categorizar 2 tipos de fibras, eram as fibras dos legumes e da fruta. Claro que também gostam dos frutos secos, também gostam de alimentos que tenham ômega 3, muitas sementes, os frutos secos, os peixes gordos, portanto tudo isto é importante para a saúde da pele. Não só por causa disto, mas porque a saúde da pele também precisa de vários minerais pequeninos, precisamos de vitamina E, precisamos de gorduras, que todas as nossas células são revestidas de gordura, portanto nós precisamos de gorduras boas. Pessoas que fazem dietas com muito hipocalóricas, conteúdo de gordura muito pobre, são as pessoas que mais rapidamente perdem cabelo, que ficam com a pele a descamar, e muitas vezes não sabem porque aí tem a ver com este corte radical na gordura. Então há muitos do's e don'ts, não é? na pele que têm a ver com isto. Só que muitas vezes tu vais aos simples. Se fizeres as coisas simples, bem feitas e fores consistente nisto, sabes que não há como errar. A relação... Tu sentes que a alimentação pode, de facto, dar-te todos os micronutrientes que necessitas, ou... Eu acredito cada vez mais nisso, que nós necessitamos de alguma suplementação exatamente por estas falhas, não só do nosso ponto, ou seja, mas também porque os alimentos atualmente têm falhas. Sim, já não são a mesma coisa. Eu acho que a minha opinião sobre isso tem mudado ao longo dos anos, porque cada vez temos mais evidência de que a qualidade dos solos não é a mesma. Por exemplo, a questão das castanhas do Brasil sempre foram publicitadas como comes 2 ou 3 castanhas do Brasil e tens a quantidade diária recomendada de selênio. Isso já não é bem assim, porque os solos já não têm esse teor de selênio tão enriquecido. E, por exemplo, na Europa não têm de todo, se elas vierem mesmo do Brasil, portanto, depende da fonte. Ou seja, eu acho que cada vez faz mais sentido avaliarmos como é que é a nossa alimentação e se a suplementação faz sentido. Eu prescrevo muita suplementação em consulta, porque, de facto, aquilo que vejo é que para tratamento... recebo muitas pessoas de tratamento gastrointestinal e, portanto, para tratamento é preciso, nem que sejam enzimas digestivas, ou há uns anos atrás prescrevia muito mais probióticos, hoje em dia quase nunca prescrevo probióticos, por isso é que eu digo, a minha visão vai mudando e mesmo a própria prescrição também. Não prescrevo probióticos não porque não acredito que eles não sejam bons, pelo contrário, eu acho é que os probióticos vêm da nossa alimentação. Ou seja, no fundo, se nós conseguirmos através de uma alimentação... Primeiro limpar do que estar a pôr... Exato, primeiro limpar e também primeiro alimentar as bactérias de forma que elas se possam naturalmente reproduzir, porque às vezes vais dar um probiótico que está cheio de coisas boas que a pessoa não precisa, porque na verdade, quando tu fazes análise efetivamente à microbiota intestinal, percebes que a pessoa tem bactérias que não vêm nos probióticos. Sei lá, a Akkermansia, que é uma estirpe de bactérias que nós conseguimos muito através de alimentos muito fibrosos, couves, alho, cebola, maçãs, peras. Às vezes, se a pessoa tiver muita tendência para ter a barriga inchada e tiver uma alimentação muito pobre em alimentos naturalmente fontes de FoodMap, mata por completo a colónia da Akkermansia num ano. E tu não tens probióticos da Akkermansias. Tens bifidobactérias, tens lactobacilos. Então, pronto, a minha visão sobre a suplementação de probióticos mudou um bocadinho por causa disso, porque eu acredito que uma alimentação variada, equilibrada, completa, permite que a tua colónia de probióticos seja recolonizada à luz daquilo que é a tua microbiota intestinal. Podes ter que limpar se tiveres uma disbiose e tiveres alterações por infecção. Agora, eu acho sim que a suplementação faz todo o sentido. Por exemplo, eu tenho um cabelo super seco, nunca tinha tomado ômega 3, tomo sempre vitamina D, não sei o quê. Comecei a fazer ômega 3 e já estou a achar que me está a fazer alguma diferença, ou seja, nem sempre, mesmo fazendo tudo by the book, tudo muito bem, nós conseguimos tudo o que precisamos, porque nós somos muito complexos. Sim. Pessoa por pessoa não é algo que sirva para todos, mas que devemos fazer. Exatamente. Vamos aqui à pele. Uhum. Colagênio. Eu acho que é aquele suplemento que todas as pessoas me perguntam. Sim. Que não há... Temos bastante evidência de alguns péptidos, porque nós quando falamos em péptidos de colagênio temos posicioná-los de formas diferentes, ao contrário do que as pessoas pensam, o colagênio não é todo igual.
Existem péptidos, ou seja, o colagênio é uma molécula muito grande que pode ser cortada em pequeninos péptidos para serem melhor absorvidos, e os péptidos podem ser sinalizadores celulares e, portanto, ajudarem. Portanto, não é por tomar colagênio que vai ficar colagênio na pele, não é isso. Exato. É usá-lo como um sinalizador de síntese celular. E há péptidos que funcionam mais a nível articular, muscular, e o Verisol, a patente, que pelo menos os estudos parecem apresentar melhor evidência do ponto de vista da pele. Qual é a tua opinião? O que recomendas, não recomendas? Isto é muito controverso, ou seja, é um tema super controverso. E porquê que é controverso? Porque a digestão do colagênio é feita de forma a que o teu corpo vai quebrar aqueles péptidos de colagênio. Portanto, quando são péptidos, mesmo que a estrutura inicial fosse colagênio, quando são péptidos pequeninos, são aminoácidos que tu podias ter ido buscar a outra coisa qualquer. Carne ou peixe. Carne ou peixe, o que for. E, portanto, o teu corpo não sabe que aquilo inicialmente era um colagênio. Então, por isso é que é controverso, porque era como se estivesse a comer uma fonte de proteína qualquer. E então, há muitas pessoas que hoje em dia falam muito, e, por exemplo, os estudos para o cabelo, não há evidência de que o colagênio, até agora, que o colagênio faça crescer o cabelo ou que possa melhorar a elasticidade do cabelo, do fio de cabelo, para não ser tão quebradiço, como acontece com a pele, onde já há evidência, por exemplo, que o Verisol ajuda a melhorar a elasticidade da pele e a diminuir a aparência de pequenas rugas. Nas articulações, por exemplo, nós também sabemos o colagênio tem evidência para melhorar a elasticidade das articulações, mas, por exemplo, não tem assim tanta evidência para a redução da dor, se tiveres uma lesão. E, portanto, as pessoas, é controverso por causa disso, porque é muito utilizado em suplementos para a redução da dor, das lesões musculares, etc. Mas calma, não é para a redução da dor, é para a redução é para a melhoria da mobilidade. Da estrutura. Exatamente. E na pele a mesma coisa, melhoria da estrutura. Então, tens que suplementar colagênio? A minha resposta para já ainda é não. Mas lá está, pode mudar ao longo do tempo. Ainda não. Porquê? Porque se tu tiveres uma alimentação que seja naturalmente fonte de proteínas, se tiveres quantidade suficiente de proteína, estamos a falar de 1,8 a 2 gramas, às vezes até 2,2, dependendo da intensidade de treino, por quilograma de peso corporal por dia, que é muito difícil de conseguirmos que as pessoas comam esta quantidade de proteína por dia. É possível, mas é difícil. Se conseguirmos isso, eu acho que não. Porque lá está, porque toda aquela proteína será quebrada em pequenos péptidos que depois será utilizada para as diferentes funções. Agora, nós também sabemos que a partir dos 25 anos perdemos a capacidade de produzir 1% ao ano de colagênio, o que significa que a partir dos 25 já foste. Portanto, ou tens mesmo muito cuidado com a alimentação, ou então não consegues. Portanto, eu acho que a suplementação de colagênio pode fazer sentido para quem realmente tem esse desafio no aporte de proteína. Continua a ser um objetivo aumentar o aporte de proteína, porque senão vais ficar sempre dependente. Quanto tempo é que tomo? Para sempre, todos os dias. A resposta é esta. Ou mudas o teu aporte de proteína ou tens de tomar sempre todos os dias. Como a vitamina D ou o ômega 3, ou seja, se existe uma necessidade. A vitamina D é outra, ou seja, que tu suplementas com vitamina D? Suplemento vitamina D porque eu tenho uma autoimune e suplemento todos os dias, sempre em uma dose alta. E costumas prescrever? A praticamente toda a gente. Eu acho que é daquelas coisas que têm mais benefício do que os malefícios que é a exposição solar, sobretudo desregulada como nós fazemos. Exatamente. Nós tentamos arranjar como desculpa para apanhar sol a síntese de vitamina D. A verdade é essa. Exatamente. Não é? E, portanto, acho que claro que não pode ser um serve para todos, temos que ver caso a caso, mas isso, mas pronto, lá está. É procurarmos aqui a maior evidência para nós conseguirmos tentar melhorar em consulta os sintomas, sinais e tudo mais. Sim, e por exemplo, na gravidez, não há evidência não há estudos feitos com colagênio na gravidez. Sim, muitas vezes as pessoas perguntam, eu digo sempre, vamos pensar nisto de uma forma crítica. Se o colagênio é para matriz de elasticidade e se a pele vai esticar, à partida, eu tomei durante, eu não tinha barriga de grávida para ir até aos 7 meses de gravidez, mas eu comecei a tomar aos 5, nas 2 vezes fiz assim, dos 5 até 6 meses pós-parto, até senti que estava tudo no sítio. Pronto, e fiz. Se fez efeito, não sei, porque eu também como bem, porque eu também faço exercício, mas... Sabes o que é que eu sinto? Eu pergunto sempre em consulta como é que está a alimentação. Está bem. E proteína? Sim. E eu, pronto, assim suplemento. Percebes? Ou seja, sim. Não me faz sentido estarmos ali a fazer tratamentos com o objetivo é produção de colagênio quando eu não percebo como é que está a alimentação. Se for alguém como eu...
se calhar é um NIN, ou seja, poderá fazer sentido ou Exato. não, vendo o caso. Embora alguns estudos já apontem como isto, como um sinalizador celular e não propriamente como uma fonte de construção. Mas isto estava Exatamente. para outro podcast. Exato, mas é mesmo muito perguntado, há muita curiosidade sobre esse tema, porque eu acho que cada vez mais as pessoas se preocupam com a aparência da pele, não querem que haja formação de rugas, então quase por descarte de consciência E é inócuo, fazem eu a toma. costumo dizer, é um Exatamente. suplemento inócuo, portanto mal não lhe Exato. vai fazer. Desde que Exato. escolha uma marca conceituada minimamente, não lhe vai fazer mal. Por isso, entre É isso. o E sem benefício e risco, aditivos e coisas que não interessam. Olha, e às vezes eu também tenho muita dificuldade em prescrever proteínas, suplementos de proteína mesmo, a pessoas que têm esta tendência da barriga inchada, distensão, etc. E o colagênio, embora não tenha tanta evidência na construção de matriz Mas muscular, é um dos mais seguros, sim, porque sim. tu consegues colagênio 100%, Sim, sim. consegues fazer, há suplementos de colagênio hoje em E dia mais que facilmente já, sem que já sabor, indicam. que não tem... Sem sabor, sem nada, é mesmo 100% de colagênio e pronto, olha, toma aqui 4 colheres de sopa disto E já está. e faz a Sim, suplementação uma das 25 gramas de proteína, substitui proteína de ervilha, de arroz, a whey, aquilo o que tudo. for. Não é tão bem absorvido para a construção da matriz muscular, mas funciona para tudo o resto. Olha, Mafalda, obrigada. Acabámos, acho que Obrigada. assim, com a cerejinha no topo. E obrigada, porque eu sei que é difícil. Entre tudo, não é? Que fazes. E continua com o teu podcast, porque acho que é uma boa fonte de informação. Tal como eu tentas aqui desmistificar muita coisa. Sim, obrigada pelo convite. E olha, há uma coisa importante que eu acho que às vezes quando nós estamos a fazer os podcasts sentimos que estamos a repetir-nos muito, mas muitas vezes o que eu sinto é que para nós parece que nos estamos a repetir, há sempre alguém a ouvir pela primeira vez e há sempre alguém que precisa de ouvir 20 a 30 vezes a mesma coisa até começar a mudar. Isto é como o processo de estudo. Nós, para memorizarmos uma coisa, temos que ir repetindo a coisa até que fica. Sim, Portanto, sim. acho que é sempre bem-vindo. É verdade. Obrigada. Obrigada. Se este episódio te ensinou e transmitiu informação útil e fidedigna, ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Subscreve, comenta, partilha e segue-nos nas redes sociais. Ajuda-nos a continuar esta missão de promover saúde, combater mitos e desinformação. Obrigada por estares desse lado e até ao próximo Entre Peles.